Me oigo, me escucho. Tatiana? I'm just trying to start the camera. Okay. Hello, everyone. Good evening to this series on workshop on right and resources for the Latin America community in Ireland. I am Victor Flores, official project officer on behalf of the LASC and Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda. I want to give you a warm welcome. The LASC is an Irish organization that believes in an Latin America and Ireland based of equality, social justice, and the equitable realization of cultural, social, political, civil, and economical rights for humanity. And the Asociación de Residentes Bolivianos in Ireland, it's a voluntary no-profit organization and independent of political and religious parties. We do community service. With this workshop, we want to create a space for the exchange of knowledge, information, and experience in an environment free of prejudice, race, gender, class, and from a solidarity perspective. We hope in the future we can build a network or support group for the Latin America community in Ireland. This workshop will be facilitated by LASC, by people with experience or expertise in a variety of topics, such as visas, health, active citizenship, maternity, etc. This workshop have the support the Irish Human Rights and Equality Commission, so they are free for those who participate. For tonight, we have the topic physical and mental health. We talk about the health system in Ireland, body and mind alignment, taboos, SAD, homesickness, human development, well-being, and many other tips for improve the lifestyle. And obviously we have open questions. The workshop will be presented by Tatiana Santos. Tatiana is journalist, mediator, and research in human development in Ireland. Has completed a master in dispute resolution with an emphasis on the conflict transformation. Her research called New Kind of the Black and Immigrant Women of Color Transforming Ethnic Conflicts in Ireland. So we have many things to say for Tatiana. She worked with the BLF, with another groups too. So welcome, Tatiana. It's very nice to see you, and all the workshop is for you now. Thank you, Victor. So Victor was telling me that it's being Portuguese, so I'm gonna talk in Portuguese from now on. Boa noite. Então, acho que o Victor já me apresentou aí. Muito obrigada pelas credenciais. E como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre saúde física e mental. É muito interessante esse grupo que está aqui, porque algumas pessoas já sabem muito sobre a minha abordagem e o meu approach e o que eu tenho estudado e como a minha pesquisa tem sido feita, mas eu sei também que é preciso dividir algumas coisas bem práticas que
Oh, just one sec. Victor, so from now on you're gonna admit people, yes? In the room, ok. Então, também acho que é importante falar algumas coisas bem práticas, né? Então, a gente... You are on mute now, Tatiana. Desculpa. Então, a gente reuniu algumas questões. Primeiro, eu gostaria de dizer que, independentemente do papel que eu estou aqui, né, de facilitar essa conversa, é muito importante a gente ter em mente, quebrar um pouco esse tabu de que toda vez que existe alguém falando, né, alguém mediando, de que essa pessoa ela está numa posição diferente das outras pessoas que estão ouvindo. Então, eu queria pedir, inclusive, a colaboração de vocês para qualquer coisa que vocês acharem que não está muito preciso ou que precisa de correção, para vocês me darem um alô aqui, me ajudarem aqui. E também para dizer, principalmente na parte que a gente for falar sobre saúde mental, eu acho que é muito importante também a gente dizer que, principalmente nesse momento, é uma questão de todo mundo, né? Que todas as pessoas estão um pouco struggling com isso. Mas então vamos direto aos pontos principais, né? Que é quem são, quem é o sistema de saúde na Irlanda, onde procurar, o que fazer. E uma das coisas que a gente sempre escuta e que a gente fica muito até revoltado, né? Porque o sistema de saúde aqui, ele não é a gente não tem um sistema de saúde público como a gente tem lá no Brasil. E isso é por várias questões, mas para resumir, o governo alega que o tanto de impostos que entra, contando com toda a população, não só a população residente, mas o tanto residente permanente, mas o tanto de imposto que entra, ele não é suficiente para cobrir os gastos que poderiam ter, que se ocasionariam se o sistema de saúde aqui fosse de graça. Mas aí, até porque eu tenho pessoas de com diferentes situações aqui presentes, tem essa questão do medical card, por exemplo, que é uma pergunta que chegou bastante. E quando eu estava desenvolvendo a pesquisa para falar sobre isso, a gente sempre tem em mente, de modo geral, que o medical card ele é só para cidadãos. Mas o que inclui esses cidadãos? Na verdade, tem uma lista. Eu vou agora dividir a tela com vocês aqui, e até para quem quiser fazer alguma anotação. Então, tem uma lista de pré-requisitos, vamos assim dizer, né? E aí é nessa aba aqui, que é HSI/medical cards. Então, nessa barrinha aqui, nessa janela, vocês vão encontrar todos os pré-requisitos necessários para solicitar o medical card. O que seria esse medical card? É tipo a carteirinha lá da Unimed, como se fosse a carteirinha da Unimed que a gente tem lá e a gente não paga pelo serviço, né? Porém, não basta ter essa situação de residência. A situação de residência, ela pode vir acompanhada ou /e com pré-requisitos relacionados à idade, situação de emprego, principalmente idade e situação de emprego, tá? Aí você pergunta para mim, Tati, mas o que é essa residência, né? Então, no caso, é uma residência permanente, que é o que a gente conhece como Stamp 4, ou então a cidadania de algum país que faz parte da União Europeia, italiano, espanhol, português ou irlandês. E interessante que... Oi? No, was the connection. Sorry, keep going. E interessante que
também se aplica, a gente acha que são só, a gente de modo geral, né, que são só as pessoas que têm o status, mas na lei, e isso é muito desconhecido, também se aplica para as pessoas que são parte da família de quem constitui o status de residência. Então, pode ser, eles usam essa palavra, né, o esposo, a esposa e os filhos. Tá? Então, tá naquela abinha lá que eu mostrei. Aí, fora o medical card, existe muita preocupação, e isso também é uma preocupação minha, de que o que poderia acontecer, o que pode acontecer no caso de um incidente mesmo, de um acidente, de uma emergência, como muitas pessoas que a gente conhece já passaram por isso também. E é uma preocupação genuína que desperta, só de pensar já desperta uma certa ansiedade. Então, eu conversei com algumas pessoas lá do Migrant Rights Center, aqui na Irlanda, e a informação do Migrant Rights Center é que, independentemente do seu status, ninguém pode recusar atendimento, nenhuma instituição, nem mesmo o GP, nem mesmo os hospitais, os serviços de urgência e emergência, não pode haver nenhuma recusa em questão de atendimento. E aí, até mesmo as pessoas que são não documentadas, em caso de acontecer uma situação, uma urgência ou uma emergência, e essa pessoa precisar ir para o hospital, não existe necessidade de apresentar contra a legislação, não a legislação de saúde, mas em questão de direitos humanos, não se pode haver uma recusa em atendimento por falta de PPS, tá? Então, a orientação do Migrant Rights Center é buscar o atendimento, e isso tá bem, infelizmente, fica muito claro na legislação de que será cobrado, mas não deixar de procurar o atendimento porque não tenho documentação. Eu acho que isso é muito importante a gente também até espalhar para as pessoas que a gente conhece, que muitas vezes as pessoas falam, eu não tenho documento, eu tô ilegal, como que eu vou para o médico? E isso não pode ser um fator. Se em algum momento houver uma coerção, ou um pedido de PPS, ou um questionamento no momento do atendimento sobre o status de residência dessa pessoa no país, isso já é um ato ilegal, tá? E aí, gente, vocês vão me falando se vocês querem perguntar alguma coisa, ou joga aqui no chat, ou me interrompe por voz, tá? Outra coisa também, numa questão prática, né, que parece ser uma preocupação muito genuína, é que lá no Brasil, principalmente da nossa condição que, né, trabalhávamos de alguma maneira, em algum momento com carteira assinada, ou não, né, mas assim, a maioria trabalhava com carteira assinada, a gente tem essa... sim, a Andrea colocou uma palavra aqui, uma mensagem aqui, eu vou falar sobre isso. Segura aí, fica comigo, vou falar daqui a pouquinho. Obrigada. Então, o que eu estava falando? Deixa eu voltar aqui. Sim, que a gente trabalha de uma maneira mais assegurada, né, quando se trata assim, de registro em carteira e tudo mais. Eu, particularmente, fiquei bem preocupada quando eu mudei e eu soube que não existe, que se eu ficasse doente, isso seria por minha conta e risco, né? De que não teria nenhum suporte. Então, para esclarecer melhor como funciona. Realmente, essa questão do trabalho aqui, principalmente quando nós somos imigrantes e quando a gente chega numa situação que a maioria dos cidadãos brasileiros hoje aqui, que é ou com o Stamp 2, que é o de estudante de
de inglês, a gente, primeiramente, que muitas pessoas não param para ler o contrato de trabalho, né? Eu nunca li, acho que um contrato de trabalho meu, nunca parei para esmiuçar nenhum contrato. E normalmente, falando aqui, né, o português claro, para os empregos que são, né, oferecidos para a gente como imigrante com o Stamp 2, realmente não existe, para a maioria dos empregos, não existe a cláusula do sick pay, tá? Se a gente for lá ler o contrato, fui procurar essa semana meu contrato do meu último trabalho, não existe a cláusula do sick pay. Então, você faltou, você pode até ir no médico e dar o atestado, mas o dia da falta, ou 2 dias, ou 3 dias de afastamento, se não houver no contrato que a empresa te dá o direito do sick pay, realmente não tem como recorrer. Porém, gente, isso tudo, né, todas essas questões, e a gente sabe que quando a gente fala de legislação, as coisas são muito mais complicadas do que parece. É claro que tem situações A, B, C, D, Z, tá? De modo geral, se não tem no contrato do empregador, infelizmente será tirado é o trabalhador que tem que arcar com esses dias que ele não foi trabalhar. Aí, o que acontece? Fui no médico porque tive acidente de trabalho. Acidente de trabalho é outra história. Acidente de trabalho realmente não diz respeito ao seu status como residente ou o seu stamp, porque ele vai para uma outra seção que eu vou dividir aqui com vocês de novo. Olha aqui. Ele vem para cá, que é esse Personal Injuries Assessment Board. Então, é um departamento que ele lida só com, vendo aqui, Workplace Accidents. Ele vai lidar com todas essas questões do acidente de trabalho. Então, no caso de um acidente de trabalho, e isso também é outra informação que eu acho de muita importância a gente disseminar entre a nossa comunidade, a gente não precisa ter o receio de que o trabalhador pode se recusar a pagar com os custos, qualquer custo que vá, desde a consulta, se for necessário fisioterapia, se for necessário internação, procedimento. Aí vocês podem me perguntar, mas isso é moroso, né? Demora? Como que é esse processo? Surpreendentemente, não é uma coisa que costuma demorar, né? Então, a informação que eu tenho aqui é que é bem eficiente. O que não é tão eficiente é, como eu disse, é chegar, até porque ninguém quer sofrer um acidente de trabalho, né? Realmente é uma questão que a gente não procura. E, infelizmente, se não é um acidente de trabalho, se é um acidente em casa, a situação já fica um pouco desfavorável para quem não tem essa cláusulazinha no contrato, tá? No entanto, a informação também do Migrant Rights Center, procurar as trade unions, né? Então, ou até mesmo as organizações, então a gente tem, né? Tem o LASC, tem o Brazilian Left Front, tem o Migrant Rights Center. Procurar sempre as organizações para saber que caminho tomar antes de já dar a causa por perdida, porque realmente a gente tem essa cultura de deixar por isso mesmo, né? Porque eu sou imigrante, porque eu não tenho contato mesmo, eu não tenho para quem correr mesmo. E não é bem assim, como eu disse, quando a gente fala de legislação, é de A a Z e tem muita coisa entre esse intervalo, né? Aí, a gente vai passar por um outro ponto aqui, que
eu particularmente também já tirei, né, já me beneficiei, que são os serviços particulares, mas esses serviços particulares, eles podem, na verdade, algumas vezes eles vão ser inacessíveis, isso vai depender muito de cada pessoa, né? Mas às vezes também vale a pena a gente recorrer a eles. Então, eu acredito que a maioria das pessoas aqui sabe que a gente precisa ir para o GP antes de. Todo mundo sabe o que é GP, né? Quem não souber, me dá um sinal aí, mas eu acho que todo mundo sabe, né? Que é o clínico geral. Então, como lá no Brasil a gente tem o especialista, a gente marca, eu preciso de um dermatologista, ou a gente preciso de um ortopedista, preciso de um gastro, e aqui a gente tem que ir no clínico geral. E o clínico geral muitas vezes vai encaminhar para outras, muitas vezes não, na verdade. Algumas vezes vai encaminhar para os especialistas, mas existem coisas que a gente pode ir fazendo durante o nosso ano aqui, que é o que a gente chama de profilaxia, que a profilaxia nada mais é do que a gente evitar ter um problema maior, né? Se a gente pode evitar ter um problema maior, eu acho isso muito importante, que é um processo que a gente normalmente aprende a duras penas, né? Espera estar lá todo zoado para procurar o médico. Então, eu coloquei como referência, por exemplo, o Specsavers, que faz o acompanhamento da parte oftalmológica. Então, não necessariamente a gente espera ter um problema para ir para o GP, para ir depois do GP encaminhar para o oftalmo. E a mesma coisa com serviços, né, do ouvido, eles também têm lá profilaxia dos dentes também, tá? Não ela com eles, mas eles encaminham para as clínicas que fazem a profilaxia. Tudo bem até aqui? Sim. Tudo ótimo. Certo. Aí agora, principalmente para as pessoas que têm útero, né, que precisam se preocupar com métodos, que se quiserem, precisam se preocupar com métodos contraceptivos. Então, e aí acho que isso também vai entrar agora um pouquinho no que a Andrea perguntou aqui do Papa Nicolau, tá? Então, acho que todo mundo aqui estava, né, durante o referendo do Repeal the AIDS, e aí muita informação também foi distorcida. A verdade é que, deixa eu ver aqui se eu não estou pulando. Tá aqui. A verdade é que, basicamente, tudo passa pelo GP. E essa consulta do GP, ela vai de 60 a 100 euros. Porém, como eu disse lá no começo, tá, gente? E, de novo, guardar, eu acho que essa é uma das informações mais importantes que eu tenho para essa noite, é que, mesmo se eu não tenho PPS, independentemente do meu status, estou aqui de passeio, eu não posso, né, estou como turista, ninguém pode me recusar um atendimento, uma consulta, um serviço de emergência, tá? A gente só esbarra aqui um pouco na questão financeira, porque é claro que uma pessoa, um profissional que tem uma clínica, ele pode, não sendo serviço de emergência, tá? Mas ele tem uma clínica onde a gente liga e marca a consulta, marca o appointment, ele pode se recusar, sim, diante de uma falta de pagamento. Mas aí, de novo, eu volto na informação de a gente encontrar e buscar apoio, principalmente nas instituições que estão envolvidas com as questões de migrantes, porque eu não sabia disso, mas existe até um site, eu não vou ter ele aqui, mas antes da gente terminar, eu vou colocar. Tem um site
que é relacionado com o Migrant Rights Center, especificamente, e eles fazem como se fosse um convênio, um subsídio, e eles conseguem subsidiar algumas consultas para as pessoas não documentadas, tá? Então, a mesma coisa acontece se a gente quer buscar algum método contraceptivo. Eles não são, eles são, como muitos medicamentos aqui na Irlanda, eles são negados se você for procurar, como a gente faz muito no balcão da farmácia e pedir. Eles não vão ser vendidos. Mas, novamente, um GP, ele consegue, diante de uma avaliação, discutir e orientar sobre o melhor jeito contraceptivo para as pessoas que têm útero e assim desejam fazer, né? Isso também leva a outra questão, que é da gravidez não planejada. E aí, todos esses sites que eu tenho aqui, eles são sites oficiais. E aqui. Então, esse daqui, de novo, é o site do HSE. E aí, ele tem as abinhas aqui. Inclusive, essa Free Phone Line aqui, eles vão te dar você vai, né, vamos colocar aqui, é uma pessoa que está com uma gravidez indesejada e não deseja e não pretende ir adiante. A recomendação, a orientação vai ser marcar uma consulta com o GP. Isso tudo eu estou falando num contexto fora da pandemia, que daí a consulta ela é, né, no face-to-face, ela é presencial, mas ela também pode ser, praticamente todos esses serviços, eles estão acontecendo, na medida do possível, online. O GP, e até, vou chegar mais um ponto, né, mais adiante, não é DST mais que fala, vou achar aqui, mas infecções sexualmente transmissíveis. Também está tendo serviço em casa durante esse período da pandemia, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui, que foi a pergunta que a Andrea fez com relação ao cervical screening, que é o Papa Nicolau. Todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Que é o serviço de Papa Nicolau aqui, tá? Então, como que ele acontece? Também pelo GP. Na verdade, o que eu aconselho é marcar o GP e já pedir já entrar em todas essas questões, né? De fazer o cervical screening, se for o caso de pedir orientação para um método contraceptivo, orientação do método contraceptivo, já pedir. E esse médico, ele vai, ou médica, cadê? Aqui. Aqui. Ele ou ela vai encaminhar uma cartinha. E aí, aqui acontece 2 vezes, como no Brasil a nossa orientação é uma vez no ano. Aqui é a cada 2 anos. Então, vai ter uma carta, e aí com essa carta, a gente pode entrar a própria clínica vai encaminhar para um teste de graça, tá vendo aqui? Depois, com a cartinha do GP, ou seja, a gente vai pagar uma vez pelo GP, e aí o free screening, ele tá garantido. E aí, o que acontece é que, anualmente, as pessoas que tiverem nesse registro vão receber essa carta falando que o
a data do screening está perto para comparecer à clínica ou ligar no número para realizar. Aí aqui tá vendo que tem, if you do not have a letter do cervical screening. Aí a gente pode fazer do mesmo jeito, mas aí, cadê? É aqui. You can still have a free cervical screening test if your test is due, but you have not been sent a letter or lost the letter. Aí, de qualquer maneira, tem que ligar de novo para o GP. Se a gente não for, mas eu não quero passar pelo GP. Infelizmente, não dá para agendar, mas eu acho que isso também é bem parecido com o que a gente tem lá no Brasil, né? A gente tem que passar no médico ou na médica para fazer o Papa Nicolau. Aí, agora, respondendo a pergunta da Andrea, o que acontece, eu acho que aconteceu o ano passado com certeza aconteceu, não, o retrasado antes da pandemia com certeza, mas eu não sei se aconteceu nos anos anteriores, que eles têm os mutirões. Como também tem os mutirões para as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, também tem os mutirões do cervical screening, tá? Que tem uma data específica para ser realizada e um local específico. Porém, agora, no contexto da pandemia, isso não está acontecendo. Respondi? Sim, né? Agora, uma coisa, inclusive no contexto da pandemia, não dá para fazer o Papa Nicolau em casa, mas dá para fazer os testes de infecções sexualmente transmissíveis em casa. E eu vou mostrar para vocês. Essa também é uma informação que eu gostaria muito que fosse... É uma informação que eu gostaria muito também que fosse, que a gente conseguisse espalhar, porque, primeiro, é um tabu muito grande, né? Vocês estão vendo a telinha aí do... que está escrito SH24. Acho que estão, né? Então, assim, primeiro que é uma informação que é um assunto que ainda é muito tabu, a gente não conversa com as pessoas sobre isso, né? A gente tem medo de conversar, parece que só de falar fica com medo de estar com alguma coisa. A gente precisa tirar esse tabu, né? Primeiro, porque acontece, está presente na sociedade. Segundo, porque a gente já sabe que existem muitos tratamentos que hoje, e isso principalmente quando se fala de HIV, né, que existe um preconceito tão grande, e isso eu não quero que soe nem como uma romantização e nem como uma diminuição da infecção, mas como uma infecção que tem tratamento, que tem acompanhamento, e que quanto mais cedo for descoberta, mais qualidade de vida vai a pessoa que conviver com a infecção vai ter. Esse site aqui, sh24.ie, você pode clicar nesse botãozinho aqui, Order Free Now, e eles vão te mandar um teste na tua casa para você realizar os exames. Eu sei que, além do HIV, são alguns outros exames também, e eu pedi na semana passada, e aí ele chega assim, num saquinho, e ele vem um panfletinho falando dos procedimentos, como realizar e tudo mais. Ele vem com todo o material aqui, e também vem com a etiquetinha para mandar de volta. E aí você coleta em casa e vai receber o resultado e também todo o suporte. Isso também, independentemente, não é pedido nenhum tipo de documento,
perdão, PPS, status de residência, nada. Tá? E eu acho importante, assim, todos os serviços, e a mesma coisa para o cervical screening, tá? Também não é pedido. Então, todos os serviços que a gente pode tirar proveito e que são de graça, acho que a gente precisa tirar proveito deles, né? Então, é isso aí. Depois eu vou falar para o Vitor, eu vou reunir esses links e eu vou falar para ele, até se vocês quiserem, quem quiser, por favor, coloquem o e-mail de vocês aqui no bate-papo, que eu vou pedir para o Vitor reunir essas informações desses sites e depois a gente manda tudo por e-mail, certo? Bom, sobre essa parte mais prática, eu acredito que seja isso. Ah, não, tem uma parte aqui que eu acho importante, que é a gente falar sobre o Covid, né? Não tem como a gente não falar sobre o Covid. Parece uma informação, eu vou repetir porque parecem informações que são tão, né, repetitivas mesmo, parece que a gente tem tanto acesso, mas na hora que a gente precisa, elas nunca estão muito claras na nossa cabeça. Então, novamente, aqui, mais um website, porque são todas as informações oficiais de como proceder. Eu acho que isso aqui já está bem claro para muitas pessoas, né? Então, ligar no telefone ou acessar o site, ou até mesmo o COVID Track, que é o aplicativo online, em caso para reportar em casos de sintoma. Mas também existe uma coisa que eu mesma fico muito confusa, que eu moro aqui com 4 pessoas, e aí uma das pessoas que mora aqui comigo, antes de fazer o exame, comenta comigo aqui no corredor, eu não estou me sentindo bem, vou ligar, vou mandar mensagem para ver se eu faço o teste. Aí, algumas perguntas, né, que as pessoas mandaram no e-mail do Vitor. Eu tenho que me isolar se essa pessoa não foi confirmada? Olha, é muito difícil a gente virar e falar sim ou não para cada pessoa, para cada indivíduo, que a gente não sabe a situação de cada um, a gente não sabe se, né, principalmente depois disso tudo que eu já falei sobre a situação de trabalho, que tem pessoas que estão trabalhando e aí, se não forem trabalhar, é descontado. Cada caso é um caso, mas é claro que quanto mais restrito os nossos movimentos forem, a possibilidade de uma possível contaminação pelo vírus se alastrar, ela fica muito menor. Porém, de acordo com a legislação, com os órgãos de saúde, esse auto-isolamento, ele deve acontecer depois do positivo. Aí sim, se tem uma pessoa com quem você convive dentro da tua casa que teve o teste positivo, na verdade não vai ser nenhuma decisão sua individual, porque essa primeira pessoa, quando ela vai lá e faz o teste do Covid e dá positivo, automaticamente vão pedir para ela quem foram as pessoas que ela viu durante, né, tem os dias certinhos lá, quem foram as pessoas que ela viu, vão pedir o contato, e aí essas pessoas vão entrar também para fazer o teste. Mas é lógico que isso vai muito do bom senso, né? Com relação, de novo, não tem o postinho, aqui não tem o postinho do Brasil, que a gente vai lá e pega o medicamento, né? Então, é lógico que a recomendação é ficar isolado, e a partir do momento que se sentir, né, começar a sentir os sintomas mais severos, procurar o médico, e aí o médico vai orientar com relação a tratamento e medicamento, beleza? Bom, para resumir, gente, no final das contas, assim, eu acho que a ideia que fica, principalmente porque cada um de nós, assim, nós temos um status diferente e a gente tem acesso
a diferentes serviços e, né, a diferentes atendimentos, eu acho que a mensagem que fica é a gente procurar fazer a profilaxia mesmo, que é a prevenção de tudo e qualquer, né, questão assim relacionada à nossa saúde, que isso também entra um pouquinho na questão da saúde mental, que eu quero falar aqui. Então, durante esse ano, né, da pandemia, eu particularmente aprendi que fazer exercício, ou olhar para a minha alimentação, ou olhar para o que eu estou consumindo, não virou mais uma questão de necessidade do que uma questão mais uma questão de saúde mental, né, do que uma questão de saúde física mesmo. Acho que é lógico que uma coisa leva a outra, não de saúde física, mas de estética. Acho que é essa palavra que eu queria dizer. Acho que virou mais uma questão de saúde mental, olhar para o meu corpo, para o que eu consumo, do que uma questão de como o meu corpo vai se transformar diante disso ou daquilo. É lógico que aqui, né, eu estou entre amigos e amigas, então, sem hipocrisia nenhuma, e isso é um dado também que eu peguei aqui do MRCI, isso que eu peguei do MRCI, que do ano passado para cá, o abuso de substâncias como álcool, tabaco e outras, ele aumentou 27%. Isso é só o que... E a gente, toda vez que eu olho para essas pesquisas, são sempre dados que são só o que eles conseguiram fazer o rastreamento. E eu falo aqui com toda a humildade que eu acho que eu facilmente me incluo nessas pessoas que teve um consumo maior do que anteriormente. E eu acho que mais do que a gente está numa posição aqui de julgar, de falar, meu Deus, você faz isso ou você faz aquilo, é a gente reconhecer que, em termos de saúde, é preciso alcançar um meio termo. Então, se eu não posso, né, se eu não consigo, por N motivos, nossa, eu não consigo fazer, sei lá, correr, eu não consigo, eu, por exemplo, não consigo, eu não sou uma pessoa que faz corrida, eu não consigo correr, mas é importante sair e dar uma volta no quarteirão e andar, tipo assim, 20, 15 minutos. Se eu morro, se chega à noite e nossa, eu acordei, eu tô morrendo de vontade de comer pizza, de comer hambúrguer, de comer... Só que se a gente não olha um pouquinho para o que o nosso corpo está precisando, que são, né, todos os tipos de vegetais, todos os tipos de fruta, a gente já sabe disso. E se a gente só vai para um caminho, é lógico que isso também vai refletir não só não estou nem falando, como eu disse no começo, de uma questão estética, mas é lógico que isso vai refletir no nosso humor, isso vai refletir na nossa mobilidade, isso vai refletir no nosso sistema digestivo. E hoje, o que eu mais me vejo defendendo, lendo e fazendo é o equilíbrio, não no sentido de que quando a gente escuta a palavra, uma vida em equilíbrio, parece tudo lindo e me vem à cabeça, né? Uma vida em equilíbrio. Me vem assim, yoga e bebendo muitos litros de água por dia e acordando cedo e caminhadas. Isso, na verdade, a palavra equilíbrio, né? Tenho a Carolina aqui para que não deixa mentir. A palavra equilíbrio é realmente você está no meio. A gente, então, primeiro precisa tirar essa pressão de que se a gente vai para um lado, de que ou a gente vai para um lado ou a gente vai para o outro. Isso precisa ser eliminado da nossa cabeça em todos os aspectos da nossa vida. E eu falo isso, isso é impressão, com fluidez, equilíbrio. E eu estou falando isso para vocês porque eu falo isso para mim diariamente. Quantas vezes eu já acordei tarde, acordei de ressaca, aí eu penso, já foi, já acordei de ressaca, já acordei tarde, já perdi o dia. Isso é um tipo de
de cultura que foi colocado na nossa cabeça, que é muito, que eu sei que também é muito difícil de quebrar esse padrão, porque as informações que estão rodeando a gente fazem a gente acreditar assim, que ou a gente é 8 ou a gente é 80, e isso tira da gente tantas descobertas e tantas oportunidades, porque a gente se coloca numa caixa de que se a gente é assim, a gente não é assado. Então, isso não existe. Eu acho que a gente, principalmente nesse momento, tem que se olhar para a gente mesmo com compaixão, olhar para a gente e para os outros com compaixão. É um momento de ser paciente com a gente mesmo, de sermos generosos e generosas, mas também é um momento de a gente se apropriar da nossa vida e dizer, eu sei fazer escolhas melhores também. Do mesmo jeito que eu faço algumas escolhas que também são ok, mas que eu não posso segurar essas escolhas, né, para essas escolhas, somente essas escolhas, elas não sustentam uma vida saudável, eu também sou capaz de levar uma vida saudável e fazendo coisas também que me dão prazer, que me dão satisfação, né? Eu acho que é muito interessante como todas essas coisas estão muito mais ligadas na nossa cabeça, né, na cultura que nos é colocada, que se a gente começar a pensar no exercício, na alimentação, no que a gente ingere como uma questão de saúde e não de estética, eu acho que as coisas ficam muito mais leves. Isso eu falo também com relação ao exercício, por exemplo, né? Queria até falar, acho que todas as pessoas que estão aqui conhecem o Goldance, que a Karenzinha está aí. Como existe o Goldance, também existem algumas outras plataformas e a gente não é obrigada a nada, né? A gente sabe disso. Mas com certeza existe alguma coisa que vai deixar o teu corpo em movimento e que vai satisfazer as tuas necessidades de hormônios, né? De serotonina, de endorfina, e que não vai ser chato. Com certeza existe alguma coisa aí. E, de novo, eu não quero trazer com esse discurso aquela coisa assim de que, ai, se eu posso, você também pode. Não é nada disso, tá? É questão de experimentar, é questão de se deixar experimentar alguma coisa que você acha que vai colocar o teu corpo em movimento de uma forma prazerosa. E também sempre existe a hora de falar assim, olha, eu experimentei e não gostei, mas se deixar experimentar. Cara, e se você estiver aí, acho que você também pode falar um pouquinho das aulas da semana que vem, senão eu vou falar também no finalzinho, eu falo que vão ter umas aulas gratuitas do Goldance, tá? Então é isso, né? Fazer umas caminhadas, 10 minutinhos de caminhada, sabe? Sair, tá? Gente, isso é um grande desafio, porque, inclusive, isso aqui tá num dos tópicos, né, da Seasonal Affective Disorder, que eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, a Carol também morou aqui, em Dublin, que eu acho que todo mundo passou por isso, que é cientificamente provado que o clima, ele afeta a nossa saúde mental, né? Isso não é novidade. E aí, por mais que as pessoas falam assim, mas toma vitamina D, e não é desmerecendo, é importante tomar a vitamina D, como eu já falei, buscar na alimentação a fonte de suprir essas vitaminas, buscar na ingestão de líquido, suco, frutas, mas também é muito importante a gente buscar qualquer similaridade, qualquer atividade que traga essa conexão com o nosso país, né? De onde a gente vem. Por isso que, pela minha experiência, sair um pouquinho na rua e ir para um parque, para quem pode, para quem tem horário, para quem consegue, para quem quer também, eu acho que isso faz muita diferença, você se cercar de uma área verde,
por 10, 15 minutos todos os dias. E eu acho que agora seria o melhor momento de começar isso, porque o clima está começando a esquentar, né? Eu acho. Esquentou um pouquinho, agora voltou. Porque como tudo é uma questão de treino, para a gente não deixar esse hábito se perder quando chegar lá setembro, outubro, novembro. Né? Então, se a gente vai criando esses hábitos agora, eles ficam muito mais fáceis, até naturais e muito mais prazerosos para chegar, quando chegar o frio mesmo, certo? Certo? Então, gente, resumindo, e de novo, né, como eu falei da parte da saúde física, eu acho que, né, que tem uma moral, uma mensagem, eu acho que a mensagem que fica agora para essa parte da saúde mental é realmente que a gente não se cobre e a gente também não se deixe de lado, que a gente consiga achar esse ponto de equilíbrio onde a gente não coloca muita pressão e a gente também não se esquece e não deixa de se cuidar. Porque, principalmente neste período e na nossa bolha, né, que a gente tem falado tanto de amor próprio, de amor próprio, de amor próprio, o amor próprio, ele começa nas coisas mais simples que se pode imaginar. Ele não é de fora, ele é nesses pequenos cuidados que não necessariamente vão refletir num corpo XYZ, num cabelo XYZ ou numa roupa XYZ. Também, mas não unicamente. Às vezes, só dedicar um tempo. Estava conversando com uma amiga essa semana. Às vezes é só dedicar um tempo, sem ninguém, só para você. Quantas vezes a gente faz isso? É tão raro a gente fazer isso, né? Um tempo para fazer uma máscara. Quer dizer, eu tô falando por mim, né? É muito raro, é um exercício que eu tenho que fazer sempre, que é fazer uma máscara facial, ou fazer um escalda-pés, ou uma automassagem, escutar uma música, ler um livro, sem preocupação, realmente desligar, preparar uma comida, realmente, né, preparar. E cada uma vai encontrar esse jeito de manter esse autocuidado de modo que o equilíbrio esteja aí, sem pressão e também sem abandono. Beleza? Eu acho que é isso. E aí, eu não sei se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou só acrescentar alguma coisa. Estou aqui. Eu que agradeço. Gente, Carol, vocês conhecem a Carol? A Paty conhece a Carol, Karen. É isso? Abre aí um pouquinho a câmera, deixa eu ver a carinha de vocês. If you want, I can stop the recording and so we can see everybody, okay? Ok. Or if you want, yeah. So thank you for this first part. Thank you very much, Tatiana. But now we go for open questions, but we don't need to record this one, okay? We'll come back then.